Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, na Epístola do Apóstolo Tiago, no capítulo 5, dos versículos 13 a 16. Assim está escrito: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esse é o texto que vamos meditar nesta noite, falando sobre culpa, confissão e perdão. Essas três fases dentro deste assunto. O texto que acabamos de ler, Tiago escrevendo àqueles irmãos, ele faz várias perguntas. Pelo menos aqui nós encontramos três perguntas. Ele diz: está alguém entre vós aflito, angustiado, triste, com alguma dificuldade? O conselho é: ore. Através da oração, essa aflição pode passar, pode ser resolvida. Segunda, está alguém contente? Cante louvores. O aflito para cantar louvores não é muito fácil, mas ele tem o recurso da oração. Ore. E à medida em que está orando, Deus pode tirar esta aflição, dar a solução, trazer alegria. E trazendo alegria, vai então ter a oportunidade de cantar louvores. Está alguém contente? Cante louvores. Quem está alegre, quem está contente, quem está satisfeito, sempre encontra motivos para cantar louvores. E a terceira: está alguém entre vós doente? É aquele que atraiu alguma enfermidade e, portanto, está limitado no tempo, no espaço, vivendo com certas dificuldades. Então, o conselho é: chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E observe o resultado. Ele não diz aqui: e a unção salvará o doente. Não. A unção é um elemento físico para despertar na pessoa a fé inteiramente em Deus. Mas no versículo 15, ele traz o resultado, diz: e a oração da fé. A oração confiante, a oração convicta, salvará o doente. Primeiro. Segundo, e o Senhor o levantará. Terceiro, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Dá-nos a entender que existem determinados tipos de enfermidades que elas só serão repreendidas, expulsas, através do perdão. Então, isso é que dá-nos a entender esse texto. Fechando o assunto, no versículo 16, é onde vamos focalizar aquelas três ações: culpa, confissão e perdão.
está escrito assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mais uma vez entendemos aqui que através da confissão das culpas cometidas e da oração uns pelos outros, vai haver o quê? Vai haver a cura. E a cura só é possível através do perdão. Então, sobre esses 3 pontos. Primeiro, vamos falar então sobre a culpa, que é a originária dessa situação. Os 3 pontos é culpa, confissão, perdão. Não pode haver perdão se não houver confissão. Não pode haver cura se não houver perdão. Então, em primeiro lugar, confessar as culpas. Culpas é o sentimento que a pessoa sente em si quando praticou determinada ação, comportamento, palavra ou atitude no relacionamento, seja em que natureza for, e que aquilo trouxe para si uma dificuldade, um sentimento de uma coisa que foi feita que não deveria fazer. E aquilo trouxe tristeza, fechou o coração, trouxe angústia, aflição, e em alguns casos, traz também enfermidades, tanto de natureza espiritual como de natureza física. Por isso é que precisamos ter muito cuidado com relação ao nosso comportamento, às nossas ações, às palavras que falamos e à intenção com que falamos, porque isto pode desencadear um processo difícil e depois temos que arcar com as consequências, e muitas das vezes elas são pesadas e nós sofremos com aquele peso daquela culpa que se estabeleceu na nossa vida, na nossa consciência, no nosso espírito, na nossa alma. E os resultados vêm para o nosso corpo físico. E começamos então a definhar, decair a cada dia, ficando mais desfalecidos, triste, aborrecido e desanimado. Então precisamos ter o devido cuidado. Então, em primeiro lugar, vamos observar sobre a culpa. Culpa que podemos chamar aqui de pecado. O que é pecado? Pecado é transgressão. Pecado é cometer algo que não é agradável nem para um, nem para o outro. E o que é que a palavra de Deus fala sobre pecado? O pecado traz o sentimento de culpa. Porque depois que a pessoa cometeu uma atitude que não foi boa, a consciência daquela pessoa é ativada pelo Espírito de Deus e leva a pessoa a sentir-se acusada. E a acusação, ela é implacável na vida da pessoa. Algumas vezes é um caminho sem volta. Mas se tiver a oportunidade e encontrar o caminho que foi estabelecido pelo apóstolo Tiago, neste versículo 16, pode-se reparar esta situação e voltar a desfrutar a alegria, a paz, a comunhão e a certeza. E o relacionamento será então curado. Bem, então vamos à primeira parte. Pecado na Bíblia, ele é apresentado como sendo transgressão, impiedade, injustiça, desobediência, iniquidade, errar o alvo, dívida, queda. Tudo isso são significativos do que é o pecado. E muitas das vezes
nós queremos afirmar que não temos pecado. Mas vamos observar o que é que a palavra de Deus diz na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 10. Observemos então. 1 João, capítulo 1, versículo 8 diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, o primeiro ponto aqui é este. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. E não está havendo verdade em nós. Porque nós pecamos por pensamento, por palavras e por ações, por obras. Essas três áreas, sempre nós estamos sujeitos a fracassar, a cometer pecado, falhar, desobedecer, transgredir, ou seja, errar o alvo. Ao invés de nos comportar de determinada forma, nós somos levados pelo momento e tomamos atitudes que depois vamos nos envergonhar delas. E isto, então, é o sentimento de culpa, ocasionado pelo pecado, por uma ação em desacordo com a vontade de Deus, que feriu, machucou, manchou, entristeceu e fez uma série de prejuízos na nossa vida pessoal e na vida de terceiros, aqueles que estão à nossa volta, no nosso círculo de relacionamentos. E no versículo 10 está escrito assim: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se continuarmos batendo o pé e afirmando que não pecamos, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. Porque se ele diz na sua palavra que nós pecamos, temos pecado, e nós dizemos que não, então nós estamos dizendo que o Senhor é mentiroso. E na verdade, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é a verdade. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, há pecado, mas quando andamos na luz e andamos em comunhão, o sangue de Jesus nos purifica, nos liberta, tira, perdoa. Bem, mas estamos, em primeiro lugar, tratando sobre a culpa, sobre o pecado. No Salmo 66, verso 18, o salmista disse: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, se abrigar iniquidade no coração, que é a culpa, é o pecado, é a transgressão, é desviar o alvo, é errar o objetivo, o Senhor não vai nos ouvir. Porque os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, de tal maneira que ele não nos pode ouvir e ajudar. Tanto é que a palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecadores, aqueles que cometem pecado. Mas se ele é temente, se há temor de Deus, se ele clama pela ajuda, coloque-se à disposição de Deus, o Senhor inclina-se. Em Provérbios, no capítulo 8 e o versículo 36, está escrito assim. Provérbios 8 e 36. Vamos observar. Provérbios 8, 36. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então veja o que faz o pecado. Porque todo pecado, em primeira instância, é contra Deus.
Porque nós pecamos contra as pessoas, mas em primeiro lugar, pecamos contra Deus. Portanto, quando vamos à confissão, primeiro a Deus, depois a quem foi atingido. Então diz, o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Veja que o pecado causa violência, transgressão, transtorno, prejuízos, muitas das vezes irreparáveis. Em Tiago, no capítulo 3, versículo 2, Tiago, capítulo 3, versículo 2, está escrito assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Mas ele afirma, todos tropeçamos em muitas coisas. Então, o pecado, a culpa é tropeçar. E quando nós estamos caminhando por uma rua e tropeçamos, podemos ser levados à queda, podemos nos machucar, podemos quebrar alguma parte do nosso corpo físico e temos prejuízo. No sentido espiritual, acontece a mesma coisa. Quando tropeçamos em palavras, em pensamentos ou em atitudes, nós causamos sérios prejuízos. Em Provérbios, no capítulo 20, e o versículo 2, está escrito assim: como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira, peca contra a sua própria alma. Então, provocar a ira é pecar contra a própria alma. E em João 8, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo 34, está escrito assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então veja quão prejudicial é a prática do pecado. Por isso é que precisamos viver em constante oração, consagração e vigilância, para que o pecado não domine sobre a nossa vida. Observe que, quando nós estávamos sem Jesus, nós estávamos prometidos para a condenação do pecado. Quando o Senhor Jesus nos salvou, nos libertou, ele nos libertou da condenação do pecado, e no presente momento, ele nos instrui a buscarmos uma vida santificada diante da presença dele, separada das fontes do pecado, para que o poder do pecado não prevaleça na nossa vida. E nós só podemos vencer o poder do pecado quando vivemos uma vida consagrada, separada, santificada, dedicada a Deus. Porque o poder do pecado, se ele encontrar brecha, ele quer dominar e levar-nos certamente à prática do pecado. Então, por isso é que precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só a santificação é que pode nos dar força, graça e poder para vencer o poder do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós agora estamos em Cristo, mas é preciso termos este devido cuidado, porque aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos na leitura que fizemos nesta oportunidade, que ela nos diz o seguinte: confessai as vossas culpas. Então, eu já disse aqui que as culpas é aquele sentimento de tristeza, de pesar, de sentimento de que alguma coisa praticamos de maneira errada e aquilo está pesando no nosso coração,
na nossa consciência, está tirando o brilho dos nossos olhos, a alegria do nosso coração, o louvor dos nossos lábios, a espontaneidade de servir e glorificar a Deus. Parece que estamos amarrados a uma camisa de força e não conseguimos nos movimentar. Isto é o resultado da culpa, do pecado praticado. Ele nos amarra, nos oprime. Mas o conselho que o apóstolo Tiago deu é para confessar as culpas, reconhecer em primeiro lugar que falhamos, reconhecer à luz dos textos que li nesta ocasião, de que nós cometemos pecado, de que nós falhamos, não queremos falhar, não é nosso desejo, não é a nossa vontade, mas vez por outra, alguma coisa acontece. O apóstolo Paulo mesmo, ele disse, quando eu quero fazer o bem, me vejo fazendo o mal. E ele disse, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O único que não cometeu pecado de espécie nenhuma foi Jesus, santo e puro, do começo ao fim. À exceção de Jesus, todos os homens pecam diante de Deus. Homens, mulheres, jovens, crianças, não importa a idade, a condição, a natureza, todos eles estão sujeitos a cometerem o pecado. Agora, o que não pode acontecer é viver na prática do pecado. Viver habitualmente pecando. E alguém usa uma determinada expressão, eu sou um pecador remido. Quer dizer, tem diferença de pecador para pecador remido? Se continuar pecando, não tem diferença. Pecador remido é que o Senhor nos redimiu para não vivermos na prática do pecado, não sermos um provocador de culpa, de pecado, de transgressão, de rebelião, de desobediência, de apontamento, de confusão, de conflito, de maledicência e tantas outras coisas que se resumem numa única palavra: pecado, culpa, desobediência. Bem, cometeu a culpa, o que fazer agora? Viver com ela, levá-la até a morte? Não. A palavra de Deus tem um recurso. Diz o seguinte: confessai as vossas culpas, ou transgressões, ou pecados, uns aos outros. Então, fazer a confissão. Em primeiro lugar, eu preciso ter a convicção de que eu disse o que não deveria dizer, de que eu agir da maneira como não deveria agir, e me sinto, portanto, culpado daquela minha atitude. E o que devo fazer? Devo procurar aquela pessoa ou pessoas com as quais eu me indispus, eu fiz o que não deveria, e confessar diante delas e dizer a elas que eu estou arrependido daquilo que fiz e quero reparar a minha falta diante deles ao confessá-las e, consequentemente, suplicar o perdão. Então, o perdão, ele só é acionado depois que há a confissão. Enquanto não houver confissão, não há perdão. Isso é um termo simples. É o mais claro possível para se dizer. Por isso que o apóstolo está dizendo, confessai uns aos outros. Eu transgredi, eu pequei contra o João, ou contra a Maria, ou contra o José, ou contra o Antônio, seja lá com quem for. Então, eu tenho que me chegar a eles e fazer a minha confissão. No sentido da confissão, o ensino bíblico que nós encontramos a confissão, pelo menos, em 3 esferas. 3 esferas. Então, o que é a confissão? A confissão é discriminar
os pecados como Deus os vê. Porque hoje em dia estão dando outros nomes a pecados que são inofensivos, que parece que é uma coisa normal, mas pecado nunca deixou de ser pecado. E pecado é transgressão, é desobediência. Pecado ofende, em primeiro lugar, a santidade de Deus. Fecha-nos a porta da comunhão. Tira de nós a alegria, a liberdade de servir a Deus. Este é o peso do pecado sobre a nossa vida. Então, a confissão é discriminar esses pecados como o Senhor Deus os vê. E eles devem ser confessados, não é por atacado, não. Eu estou aqui, olha, eu quero pedir perdão para vocês por tudo que eu cometi. Não, pecado, pedir perdão por baciada não vai resolver nada, não. Os pecados, eles têm que ser declarados, discriminados, para que haja a plena convicção, porque depois que a pessoa passar por este caminho, pode acontecer, como o adversário, ele é astuto, ele vai à pessoa e vai dizer que ela não foi perdoada. E ela pode ser alimentada por um sentimento de dúvida e arcar com aquele peso, com aquelas consequências, todas elas novamente diante da presença do Senhor. Então a pessoa vai ficar numa situação difícil. Então por isso é que nós entendemos aqui que há 3 tipos de confissão. A título de exemplo, dizem que quando Lutero ele estava para se apresentar diante daqueles homens que o chamavam para interrogá-lo sobre as suas teses, uma noite anterior apareceu para ele o adversário com uma grande lista e estavam ali vários tipos de pecados que ele tinha anotado ali e dizendo a ele que não adiantava não porque ele tinha cometido muitas coisas erradas. Então, nós observamos aqui e foi uma lista, depois uma segunda lista, uma terceira lista, e colocou várias situações ali em que Lutero havia cometido na sua vida. E quando apresentou diante dele, ele disse, sim, com verdade, tudo isto eu pratiquei. Eu fiz tudo isto e muito mais do que está aí anotado nesta lista. Mas você esqueceu de uma coisa. Você esqueceu de colocar em cima delas a seguinte frase: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Os pecados foram cometidos, mas eles foram confessados diante do Senhor. E ao serem confessados, eles foram perdoados. Então o adversário não tinha de que acusá-lo, porque houve a confissão, o arrependimento, a confissão e o perdão. Então não tinha mais do que cobrar. Uma dívida não é paga 2 vezes. Quando ela é solucionada, então acabou, terminou ali. Ninguém vai cobrar uma dívida de uma pessoa que morreu. Morreu, cancelou a dívida. Foi perdoado através da confissão, o pecado já não existe mais. Então, em primeiro lugar, existe a confissão a Deus. Esta confissão a Deus é aquela onde a pessoa tem na sua vida a prática do pecado, que é de conhecimento dela e de Deus. Não está envolvendo a um ou a outro. Então, entre ela e Deus, esta é uma confissão particular entre o crente e Deus, somente. São pecados que somente Deus sabe. Contudo, há casos que precisa procurar uma orientação em determinadas situações. Mas é a confissão a Deus. Segundo tipo de confissão é a confissão pessoal. Confissão pessoal é quando eu falho com uma pessoa ou com outra pessoa
Então, no momento de acertar, de demonstrar o meu arrependimento e pedir e confessar diante da pessoa e pedir o seu perdão para a minha vida, é quando entre um crente e o seu semelhante. Foi entre 2 ou 3 pessoas, então procura aquela pessoa ou aquelas pessoas que foram envolvidas ali e confessa diante delas, diz-se que está arrependido e suplica, então, o perdão. Sobre a confissão, existe também o terceiro tipo, que é a confissão pública. É quando a minha transgressão, ou a desobediência, a iniquidade, a injustiça ou a impiedade que eu pratiquei envolve um grupo de pessoas, e isso atinge famílias no meio onde nós congregamos e servimos a Deus, e aquilo se torna um caso público do conhecimento de todos. Então, a confissão que eu devo fazer tem que ser uma confissão pública, porque a prática foi pública, o erro foi público, o pecado foi público. Então, a confissão também tem que ser pública. Tem que chegar diante do povo, pedir misericórdia a Deus, arrependimento, fazer a confissão e esperar que Deus toque no coração daquele povo e que conceda perdão. Então, esses são os 3 tipos de confissão. Confessar ou diretamente a Deus, ou entre as pessoas, ou a confissão pública para o grupo. Sobre a confissão, nós encontramos na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, e o versículo de número 9, observe, assim está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 2 coisas: para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, quando há a confissão, o Senhor Deus, ele não somente perdoa, mas ele purifica de toda injustiça. É como alguém corta uma árvore, mas deixa a raiz. Não fez muita coisa. Ela vai brotar novamente. Então, por isso é que está escrito aqui: ele perdoa o pecado, a ação que praticamos e a raiz que ele lançou dentro do nosso coração. Então, ele nos purifica também de toda injustiça. Quer dizer, é tirar o mal pela raiz. Através da confissão, o perdão e a purificação de Deus fazem isto. Tira pela raiz. Não fica nada ali que identifique aquela atitude que uma vez foi confessada diante do Senhor. Em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, diz: o que encobre as transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa, diz a palavra de Deus, alcançará misericórdia. Então o segredo está em confessar e abandonar, não voltar mais à prática dela. Porque o que é comum em muitas vidas é que a pessoa confessa hoje um determinado pecado, uma determinada falha, uma transgressão, confessa, chora, diz que está arrependido, é perdoado, dali 15 dias, 20 dias, um mês, está fazendo a mesma coisa. Não. Isto aí é abusar da misericórdia de Deus. Confessa e deixa, abandona, não volta mais àquela prática. Porque confessou, voltou a praticar novamente, então a confissão parece não ter sido verdadeira. Porque a palavra de Deus orienta detalhadamente. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia.
No Salmo 32, o verso 5, nós encontramos mais uma expressão. Diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu coração. Então o salmista diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, não escondi nada. Falei tudo o que pratiquei com arrependimento. No Salmo 51, verso de número 4. Assim está escrito: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal. Confissão de Davi. Contra ti somente pequei, e fiz o que parece mal. O filho pródigo, quando ele voltou à casa do pai, ele diz: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu que havia pecado. Ele fez a confissão diante do seu pai. Então, uma vez que pecamos, que cometemos a culpa, que nos arrependemos, reconhecendo o que fizemos, não foi agradável diante de Deus, não foi agradável e de edificação diante das pessoas, mas com arrependimento, nós reconhecemos e procuramos as partes que foram envolvidas e confessamos a elas as nossas falhas para não mais cometê-las. Então agora nós estamos aptos para recebermos dela o perdão, sermos perdoados, porque é o perdão que vai coroar estas ações da reparação do erro cometido, do pecado praticado. É só através do perdão. Tanto é que quando eu li esta noite, ele disse: está alguém doente, chama os presbíteros e ore por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, seriam perdoados. Então significa que existem enfermidades que são resultados da prática do pecado. Mas através da confissão, da oração, o Senhor Deus perdoa. Então, de confissão está aí. Com relação ao perdão, que é a última parte, já falamos sobre a culpa, que é o pecado, falamos sobre a confissão e agora vamos falar sobre o perdão, para fechar este assunto. Em Marcos, no capítulo 11, versículos 25 a 26, 11, 25 a 26, está escrito assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus os perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Este é o ensino claro de Jesus. Se você está orando e você se lembra que tem alguma coisa contra o seu irmão, alguma ofensa, alguma falha, algum pecado, perdoai. O perdão não pode ser negado a ninguém. Quando a pessoa chega diante de nós, em súplica, em arrependimento, em confissão, nós temos que estender a mão e oferecer-lhe o perdão. Porque é assim que Deus nos ensina. E o Senhor Jesus diz: se nós negarmos perdão às pessoas, Ele vai negar perdão a nós. E nós falhamos e pecamos, como eu li esta noite. Ora, se nós também pecamos, nós também dependemos do perdão de Deus. Mas o Senhor disse que o perdão de Deus está condicionado ao perdão que nós oferecemos às pessoas. Então, se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Mas se perdoarmos, também seremos perdoados. É assim que funciona na lei
do reino de Deus, da vida com Deus. É perdoando que se é perdoado. Ao negar-se perdão a um ou outro, também terá o seu perdão retido. Ou seja, não vai desfrutar do perdão de Deus. Coisa parece simples, mas ela é muito profunda, ela é muito complexa. E por isso, precisamos ter muito cuidado com relação a este assunto. Então, observemos, em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, está escrito assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Veja, 2 textos dizendo a mesma coisa. Se perdoamos, recebemos perdão de Deus. Se não perdoamos, não recebemos o perdão de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3 e 13. Colossenses 3 e 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Eu perdoando meu irmão perdoando a mim, e assim vamos caminhando, e à medida em que ele me perdoa, eu perdoo ele, Deus perdoa tanto a mim quanto a ele. E aí vivemos em comunhão, uns com os outros e com Deus na nossa vida. Então o segredo é este, o perdão. Efésios 4, 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então veja que uma coisa está ligada à outra. Em Lucas, no capítulo 17, versículos 3 a 5, quando o Senhor Jesus estava falando com os seus discípulos, eles precisaram da ajuda do Senhor. 17, 3 a 5. Olhai por vós mesmo, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Para perdoar é preciso ter fé. Então acrescenta-nos a fé. A pessoa reconheceu que pecou, pediu perdão, fez a confissão, deve ser perdoada. Então observe estas verdades importantes. Todos nós estamos sujeitos a isso. E às vezes as pessoas, por negarem perdão, atraem tristeza, decepção, amargura, rancor, ódio, enfermidades psíquicas, enfermidades físicas, enfermidades espirituais. Abre uma brecha e o adversário ciranda naquela vida por negar perdão a outra pessoa. Existem pessoas que dizem, não, eu vou levar isso até a morte. Da minha parte não tem perdão, não adianta, pode vir pintado de ouro que não tem perdão. Não é isso que a palavra de Deus ensina. O que a palavra de Deus ensina é que a pessoa reconheceu, confessou, perdoa. Porque o perdão que oferecemos àquela pessoa está ligado ao perdão que Deus concede a nós. Se nós negarmos o perdão a este, o Senhor Deus nega perdão a nós. É o que está na palavra de Deus, bem claro. Então veja, o perdão de Deus, ele é verdadeiro quando a confissão é sincera. Houve uma confissão sincera, clara, sem cobrir nada, demonstrando pleno arrependimento,
através desta confissão, o perdão de Deus é verdadeiro. Ele é certo, ele é seguro, ele é presente. E o perdão aquieta as inquietações. E o perdão traz cura para o corpo. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. E a pessoa levanta-se restaurada, renovada por conta do perdão. Então devemos ter uma atitude de amor para com aquele que cedeu ao pecado. Às vezes isto pode significar falta de purificação de pecados, sentimento de culpa ou falta de amor. Quando há o pecado, há o arrependimento, a confissão e o perdão, o ciclo está fechado. Pode o adversário vir e querer colocar na mente da pessoa e fazer diversas acusações, ela vai dizer, mentiroso, houve arrependimento, houve confissão, houve perdão, não há mais falta, porque o pecado perdoado, o Senhor Jesus disse que lança-os no mar do esquecimento para deles nunca mais se lembrar. E com Deus nós precisamos aprender. Muitos estão sofrendo pelo fato de negar perdão a alguém. É preciso conscientizar-se que o único remédio para o sofrimento é o perdão. Existem pessoas que estão quase à beira da morte, defiando a cada dia. Mas quando entende este momento, a pessoa confessa e perdoa. Quantas pessoas já quase na beira da morte chama alguém e diz, fulano, eu preciso confessar o meu pecado a você. Em tal tempo, há tantos anos, eu fiz isto, e isso veio me machucando, me amargurando, mas eu estou arrependido e eu peço a você perdão. A pessoa perdoa, se é o plano de Deus, Deus recolhe. Se não, Deus cura, restaura a vida daquela pessoa. Então é preciso conscientizar. Quem não consegue perdoar o seu próximo, não deve esperar o perdão de Deus. É um engano. Esperar que Deus me perdoe, que Deus faça tudo por mim, quando eu estou negando ao meu irmão o perdão que ele está suplicando. O Senhor Jesus contou uma determinada parábola de um homem que tinha um devedor que devia a ele uma quantidade muito grande, e ele então queria encerrá-lo na prisão, junto com a esposa, com os filhos, com tudo que tinha, e ele dizia, sê propício a mim, sê misericordioso comigo, e tudo te pagarei. E aquele senhor então perdoou a dívida daquele homem. Perdoou, não teve mais ameaça de ir para a prisão, o que ele devia não existia mais, porque acabou, foi perdoado. Mas o que ocorre? Ele saiu dali, lá na frente ele encontrou um conservo que devia a ele uma quantia insignificante. Ele foi perdoado lá atrás de um valor altíssimo. E chega à frente um semelhante seu que lhe deve uma coisa irrisória, e ele o aperta, o ameaça e diz, não, você me paga, e o outro diz, não, me perdoa, tem misericórdia e tudo, eu te pagarei. Ele diz, não tem esse negócio não. E quando alguém viu ele praticando aquele ato, voltou aquele primeiro senhor e disse, olha, aquele que o senhor perdoou, ele está lá quase matando o outro por uma ninharia que está devendo. Então aquele senhor que tinha dado o perdão a ele, mas ele negou o perdão ao outro, chamou-o e disse, o perdão está cancelado, você agora vai pagar. Você vai ser levado à prisão, vai ser entregue ao juiz, e o juiz vai te entregar à prisão. Por quê? Porque ele queria o perdão dele. Quando chegou a vez de ele perdoar o seu próximo, ele fechou o coração, ele não quis perdoar. Perdeu a oportunidade, perdeu o que ele já tinha ganho por uma atitude errada. Não é assim que muitas pessoas vivem? Eles querem ser perdoados, querem que todo mundo perdoe a eles, querem que Deus os perdoe, mas eles não querem perdoar aos outros que falharam diante de si. Mas o que diz a palavra de Deus é, confessai as vossas culpas
uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, para que haja cura, para que haja restauração de saúde física, espiritual, psicológica, mental, seja de que natureza for. O perdão é um excelente remédio providenciado por Deus para resolver as nossas quebras de relacionamentos. Então, quando perdoamos, somos perdoados pelo Senhor. E quando Deus nos perdoa, tudo fica mais fácil para o nosso caminhar, para o nosso convívio de uns para com os outros. Alimentemo-nos com esta palavra. Vivemos de acordo com o que Deus requer de nós. Se perdoardes aos vossos devedores, também vosso Pai vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes, também não serão perdoados os vossos pecados. Está diante de nós. Vamos perdoar ou vamos reter o perdão? Se perdoamos, Deus nos perdoa. Se negamos, Deus retém o nosso perdão e nós ficamos separados dele. O que escolher? Quem é sábio, escolhe perdoar. Abrir o coração e oferecer o perdão em amor, exercendo com misericórdia. E assim Deus agirá conosco e juntos caminharemos até a presença do Senhor. Lembrando, confissão, culpa, confissão e perdão. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode até levantar o doente, quando há o perdão. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, hoje e para sempre. Amém.